Bom dia, gente. Tudo bom? 8h15, tá bom? Eu vou mandar aqui o link para vocês da lista de chamada. Só um pouquinho. Aí o link da lista de chamada, eu vou ver se eu acho ele curto, eu já mando para vocês. Então, essa é minha primeira aula na turma de vocês, tá bom? Então, provavelmente alguns não viram a mensagem, tem gente ainda pedindo autorização para entrar. Hoje a gente começa um pouquinho fora do horário, tá bom? Mas nas próximas aulas eu começo no horário. Eu vou dar mais uns 5 minutinhos enquanto o pessoal vai chegando, vocês vão se organizando. Para depois poder passar as instruções de maneira geral, tá? Eu lembro do rosto de alguns de vocês, então, para vocês eu tive a oportunidade de dar aula presencial para alguns, né? Na época era a turma A e B, né? Vocês faziam o primeiro ano. Ok, então, eu não sei nem se os colegas já sabiam que o Alan já tinha deixado de ser o professor de vocês e não sei quantos viram a mensagem que eu mandei no Moodle para vocês sobre o e-mail, né, que eu mandei o convite, olha, para poder ter acesso de maneira instantânea à aula. Aí eu vou explicar como funciona, tá? Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Bom dia, Gabriel, tudo bom? Bom, gente, então, é o seguinte,
8h20, né? A gente já gastou 5 minutinhos da aula, esperei quem eventualmente ainda estava pedindo autorização para entrar, mas a gente só tem 45 minutos por semana, então assim, eu vou seguir em frente, tá bom? Quem vier pedindo autorização, essa é a primeira aula, funciona diferente, vocês vão ver, mas dali para frente a gente vai seguir o que ficar combinado aqui hoje, tá bom? Então, para quem não me conhece, né, eu me chamo Agenor, tá? Sou professor de matemática aqui no campus e assumi agora as disciplinas de matemática 3 do professor Alan, que saiu de licença, tá bom? Ele saiu de licença para concluir o doutorado dele e, na verdade, a gente está em processo de seleção para escolher um professor substituto e a gente remanejou os professores de modo que o terceiro ano não ficasse sem professor, tá bom? Então nós temos outras turmas do médio sem professores, mas vocês como são formando, tem ENEM, etc, então não ficaram sem, tá bom? Então esse é o link que eu estou mandando primeiramente aqui da chamada, tá bom? Agora achei ele reduzido. Vou mostrar o Moodle aqui para vocês. Eu sei que vocês já estão bem craque nisso, mas eu vou explicar como funciona comigo um pouquinho, porque certamente diferente do Alan. Depois eu vou falar do meu horário de atendimento e qualquer outra pergunta que vocês tenham, tá bom? E explicar uma coisa que eu acho muito importante, que é sobre a dinâmica da aula, tá bom? Justamente por nós temos só 45 minutos, eu eu começo pontualmente, tá? E depois que eu partilho a tela, que eu uso uma mesa para poder escrever o conteúdo para vocês, eu não volto mais para a sala para ficar autorizando alunos que estão pedindo para entrar, tá bom? E vocês devem ter recebido mensagem, tanto no Moodle quanto no e-mail de vocês, sobre um convite para assistir às aulas, né? Alguns aceitaram, quem deu ok, por exemplo, viu que depois que eu entro na sala, teve acesso de maneira instantânea, tá? Mas quem não aceitou, ou quem não usa o e-mail institucional, ou o e-mail que está cadastrado no Moodle, pediu autorização para entrar em sala, né? Como que a gente resolve esse problema para vocês e para mim? É simples, basta você aceitar o convite, né? Eu mandei um convite, você aceita esse convite, você tem acesso à aula instantânea. Ou então, se você, professor, não usa o e-mail que está lá no Moodle, sei lá, usa um Gmail, usa outro e-mail, que não é esse que está no Moodle. É só responder a mensagem, porque eu mandei mensagem para todo mundo no Moodle, dizendo, olha, né, se você por acaso não usa o e-mail que está no Moodle, mande qual e-mail que eu mando o convite. Algumas pessoas fizeram isso, eu mandei o convite, quem aceitou o convite tem acesso instantâneo à aula, tá bom? Então, por que isso, né? Porque, então, como eu falei, são só 45 minutos, e se eu estou no meio da aula, partilhei, estou lá dando aula, de repente alguém vai lá e pede para entrar, eu paro a aula, vou e autorizo. Aí depois o outro pede para entrar, vai lá, eu autorizo. Alguém oscila a internet, a gente sabe, mora aqui no interior, mora em Lusiana, o tempo fechou, a internet oscila, a luz cai, volta, perdeu a luz. Aí no meio da aula você perde, volta e tem que pedir. Então, assim, isso quebra a minha dinâmica dando aula e a dos alunos que estão prestando atenção, né? Então, assim, para evitar isso, a gente funciona dessa maneira. Eu mando o convite, vocês aceitam o convite. Uma vez que aceitou o convite, tem acesso instantâneo à aula de boa, tá bom? A aula sempre fica sendo gravada, né? Assim, teve algum problema no dia, não pôde assistir a aula, vocês vão ver que eu deixo a gravação da aula lá na sala para vocês, tá bom? Falando um pouquinho aqui do Moodle, então assim, o Moodle de vocês eu dei uma mudada um pouquinho, né? Porque antes era o Alan, primeiro pelo nome até para poder me identificar, tá? Matemática 3, Edificações 2021. O link da aula a gente mudou, tá? Então assim, agora é o meu, não é mais o do Alan. Eu deixei aqui, caso ainda você tenha alguma dúvida, né, sobre o ensino remoto em EFG, informações importantes. Então, você pode fazer dentro do próprio IFG, do site do IFG, tirar algumas dúvidas que você ainda tenha sobre o ensino remoto. Vocês vão ver que em cada aula eu deixo disponível o link da chamada durante a aula, tá bom? Então assim, ó, tá lá, matemática 3 entre 8h15 e 9, tá? E semana que vem vai estar, vou mostrar aqui para vocês, ó, 11 de outubro, semana que vem, entre 8h15 e 9, assim vai, tá bom? Porque, sei lá, às vezes você chegou atrasado na sala, mesmo tendo acesso de maneira instantânea, e eu já tinha mandado esse link aí. Você consegue achar no Moodle de vocês também o link durante o decorrer da aula, tá bom? Agora, aqui que é o importante, né? Então, cada bimestre eu divido ele em algumas sessões, né? Então, assim,
os links das aulas e os prints da tela. Então, por exemplo, essa aula de hoje está sendo gravada. Assim que ela for concluída a gravação, eu vou deixar o link aqui para vocês, né? Olha, como que vai funcionar nossas avaliações, etc. E eu uso, daqui a pouquinho vocês vão ver também, uma telinha onde eu escrevo, né? Na mão mesmo, ok? Eu gero o PDF disso e ponho aqui para vocês. Então, você pode assistir ou rever a gravação da aula, né? E ter acesso a todo o que eu passei de conteúdo para vocês durante a aula. Então, vamos supor que eu passei lá, a gente vai ver, não vamos falar sobre números complexos, não precisa ficar preocupado em copiar o conteúdo nem nada, porque o que eu falei vai estar aí disponível para vocês, tá bom? Também, vocês sabem que nesse modo remoto, boa parte do que a gente faz tem que ser de maneira assíncrona, ou seja, o que não é esse momento aqui ao vivo, né? A gente fica, vocês têm que estudar em casa e coisas do tipo, certo? Por conta disso, então eu crio uma seção onde os materiais são assíncronos, e isso aqui é importante, tá bom? Vocês vão ver que aqui tem um número na frente, e eu vou explicar a ordenação desse número, tá? Qual é a lógica? A lógica é o seguinte, a atividade 01 é a primeira, a atividade 02 é a segunda, a atividade 03 é a terceira. Só que existe ainda um modo de restrição aqui, tá bom? Qual é o modo de restrição? É o seguinte, você só vai conseguir abrir a atividade 2 se tiver aberto a atividade 1. Você só vai conseguir abrir a atividade 3 se tiver aberto a atividade 2. E assim sucessivamente. Mas isso também vai valer aqui para baixo para os nossos questionários avaliativos, tá bom? Pode ver que os questionários avaliativos, em vez de pôr número, eu botei uma interrogação na frente, porque eu não sei qual vai ser o número dele. Mas digamos que você tenha 5 atividades antes de liberar o primeiro questionário avaliativo, tá bom? Então, você vai conseguir liberar esse questionário avaliativo, digamos, o questionário avaliativo, se ele fosse o número 6, você só consegue ter acesso a ele se você tiver aberto as 5 antes, tá bom? E por que isso, né? Pelo seguinte, lá no início do ensino remoto, ano passado, nós tínhamos dificuldade, eu tive dificuldade com alguns alunos pelo seguinte, eu deixar material assíncrono, mas sem obrigação, estava lá tudo solto, igual, por exemplo, os links das aulas, né? Ficava tudo avulso, clica quem quer, não clica quem não quer, só que os alunos têm uma obrigação a cumprir no ensino remoto, ó, você tem que estudar em casa por conta própria, fazer muita coisa por conta própria, e os alunos não faziam, aí quando chegavam no questionário avaliativo, falou, professor, esse conteúdo você não deu, né? Olha, eu não estudei esse conteúdo, professor, você não passou em aula ao vivo e tudo mais. Falei, não, mas estava lá para você poder assistir, né? Você não viu. E isso gerava discussão, né? Ó, é obrigação ver, você não viu. Quando eu crio esse mecanismo aqui, então atividade 1, atividade 2, e digamos que o questionário seja atividade 3, o aluno, ao clicar na 1 e na 2, então ele assumiu, né, a responsabilidade, nem que seja de baixar o material, ou só clicar para visualizar, tá bom? Então, assim, você já assumiu a responsabilidade, quando você vai para o questionário avaliativo, você vai com todo esse conteúdo que foi trabalhado de maneira assíncrona, já cumprido, entendeu? Então, você não pode dizer, olha, eu não vi, né, ok? Como funcionam esses conteúdos assíncronos aqui comigo, né? Vocês têm que me entregar alguma coisa? Em geral, não, gente. Em geral, é o que eu vou falar aqui sobre o questionário avaliativo, tá? Por exemplo, eu costumo deixar o que aqui nesses materiais assim? Lista de exercícios, ok? E vídeos complementando a aula, né? Ok? Tem que me entregar algum desses exercícios? Não, tá bom? Mas assim, eu recomendo que assistem, né? Ou assistam os vídeos ou tentem resolver os exercícios. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, quando você clicar nesse primeiro, esse primeiro aqui, né? Atividade 1. O que vai acontecer para vocês aqui? Eu já deixo programado para fazer o download automático, ele vai fazer o download, ok? Você abriu, agora eu vou mostrar para vocês como fica, tá? Então tem lá, matemática 3, né? Exercícios e soluções do livro didático, ok? E então, a última vez que eu mexi nele foi em outubro, agora de 2021. E você tem lá, então, assim, capítulo 7, que é onde a gente vai começar, números complexos, tem exercício da página 178, por exemplo. Aí lá tem o número 1, resolva, tem solução, aí eu deixo o exercício, o enunciado e a solução. A solução. Alguns desses, deixa eu achar para mostrar para vocês. Alguns desses, por exemplo, olha só, essa questão 14 aqui. Essa numeração, gente, ela é a numeração do livro mesmo, tá bom? Então, quando tá 14 aqui, é 14 no livro, eu tomei esse cuidado, tá bom?
Aí, por exemplo, você chega no exercício 14 aí. Acho que aqui eu digitei errado, mas a 14, ok? Determina os números, a gente vai ver daqui a pouco essas definições, tá bom? Determina os números complexos que satisfazem essa relação. Aí tem a solução, ok? Mas eu digo aqui, ó, você pode consultar a solução também pelo vídeo. Se você clicar nesse link aqui em cima, ele vai te direcionar para o vídeo, ok? Então você vai ver o vídeo com a solução aqui, eu explico o enunciado, eu vou lá e resolvo, tá lá, tá bom? Você vai conseguir ver a solução até o final. Isso ajuda de alguma maneira a tirar a dúvida, porque muitas vezes quando a gente só vê um exercício resolvido, a gente às vezes não consegue entender. Então, sempre que eu posso fazer, eu gravo a solução para vocês também. Então, vocês vão ver que tem alguns gravados e outros digitados, outros estão por fazer, tá bom? E por que disso? Porque, como a gente vai ver no questionário avaliativo, eu sempre, assim como foi na maneira presencial com vocês, eu baseio, né, a prova, o questionário que vocês vão responder são inspirados nessas listas de exercícios, tá bom? Alguma pergunta até agora aí? Ok, Maria Tereza respondeu que não, João Marcelo também. E aí, então, eu passo aqui para o questionário avaliativo. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Os materiais assíncronos são conteúdos obrigatórios para vocês e a numeração, além de ser sequencial, ela é importante, tá bom? Ah, que bom, João. Não dá tempo de gravar muitos, né? Alguns tem, tá? E quando pode a gente põe novos, tá? É porque além desses vídeos, vocês vão ver, de acordo com o curso, então vamos supor, eu vejo que uma parte do conteúdo eu planejei para falar e não deu para falar em sala presencial, né? Então, assim, esse momento presencial não, esse momento síncrono, então eu tenho que gravar, né? Então, assim, isso não entra lá nos exercícios resolvidos, tá bom? Mas vai entrar aí, então vão ter vídeos, vão ter mais coisas, tá bom? Mas aqui, de modo geral, tá todos os exercícios que eu selecionei para vocês do capítulo 7 de números complexos, tá bom? Passando aqui para o questionário avaliativo, então, assim, eu vou resumir a explicação deles, tá bom? O conteúdo nesse nosso terceiro bimestre é números complexos, tá bom? Se nós estivéssemos no modo presencial, então a gente faz, nós faríamos num primeiro momento números complexos e no segundo polinômios, tá bom? Então, assim, mas a gente, pelo tempo, fica reduzido, então a gente só consegue abarcar um dos conteúdos, tá bom? Se bem que o Alan já falou, se eu não me engano, de geometria analítica com vocês, então boa parte do curso já foi cumprida. Então, tem as datas prováveis, tá bom? E tem esses números na frente. Então, fiquem atentos, né? A data eu vou combinar com vocês já hoje de cara, quando eu passar para a mesa digitalizadora. E aí, se houver alguma alteração, a gente combina num curso normal. Fala, sei lá, o conteúdo atrasou, adiantou, então a gente pode rever essas datas. Tá bom? Mas são datas previstas e algum tempo antes da prova eu relembro vocês. Mas vocês vão ver sempre o seguinte, qual é o padrão de todos os questionários, tá bom? Então, esse é um padrão que daí vai servir, inclusive, para o quarto bimestre. Vai ter um número aqui na frente, certo? Então, sei lá, número 2 do terceiro bimestre, um exemplo. Então, você vai ter que ter aberto a atividade 1 no terceiro bimestre. Tem a data qual você vai realizar, e você vai ver, está lá restrito, né? Como eu já deixei montado para vocês, a princípio entre 26 e 30 de outubro, tá bom? Isso, 26 e 30 de outubro. Nesse período, você vai ter o prazo para poder responder o questionário, né? Todos os questionários meus têm o mesmo padrão, tá? Você tem 2 horas e meia para resolver as questões, são 5 questões, podem ser questões de múltipla escolha ou questões dissertativas, questões para você responder mesmo. E quando é uma questão para você desenvolver a conta, você tira a foto, gera o PDF dele e anexa e manda junto com a solução, tá bom? Mas em todos você tem uma única tentativa, tá? Você tem uma só tentativa para poder responder. Então, entre os dias 20, por exemplo, esse primeiro questionário, entre os dias 26 e 30, você escolhe um momento entre esses dias e tem 2 horas e meia, depois que você abrir o questionário, para poder responder, tá bom? Vocês vão ver que tem aqui 2 questionários todo bimestre, tá bom? Tem um questionário 1, questionário 2 e tem uma autoavaliação. Aí, como é que eu vou explicar a questão da média para vocês, tá bom? Então, os questionários 1 e 2 é o mesmo esquema, só muda a questão do conteúdo, tá bom?
Mas todos você tem 2h30, tem as numerações para chegar antes e tem uma tentativa, tá bom? Eu recomendo que vocês sempre vejam esses listas de exercícios e soluções que eu deixo dos livros, que muitas questões estão resolvidas, tá? Ajuda a responder o questionário. Mas tem uma autoavaliação aqui no meio. Então, quando, por exemplo, você for chegar no questionário avaliativo 2, né, lá no final do terceiro bimestre, antes de responder esse questionário avaliativo 2, você vai ter que responder uma autoavaliação. Então, assim, você vai, com base no seu... Vou até mostrar para vocês, porque a autoavaliação não há problema nenhum, tá bom? Mas é uma pergunta simplesinha, fala para você, com base no seu desempenho de estudo, participação nas aulas, frequências dos encontros síncronos, né, desempenho nas soluções de questões e das avaliações propostas ao longo do bimestre em questão, atribua uma nota entre 0 a 2 para você, ok? Para ser acrescida na sua média bimestral. Então, como funciona, na verdade, a média, né, do bimestre de vocês? Funciona o seguinte, vocês vão ter uma nota do questionário 1, uma nota do questionário 2, você soma os dois e divide por 2, ok? Então, cada um vai ler de 0 a 10, você soma e divide por 2. Quem teve aula presencial comigo sabe, eu passava para vocês lista de exercícios com extras para dar ponto extra, né? Quem fizesse as listas, a gente ganhava o ponto e isso era acrescido ao final do bimestre, tá bom? Como passa muita coisa de maneira desse modo remoto para vocês, eu troquei isso por uma autoavaliação. Então, você vai fazer seus dois questionários avaliativos, questionário 1, questionário 2, soma e divide por 2 e acrescenta essa nota da autoavaliação, a nota que você se atribuiu. Então, sei lá, se você se deu 10, 10 não, 2 é 2 a mais na média, se foi 1 é 1,5 a mais, eu nem discuto isso, tá bom? Eu só pego isso e acrescento ao final da média, tá bom? Então, alguma pergunta até aqui? Vou passar lá. Mas eu Pois ainda não não. entendi como vai funcionar essa autoavaliação aí não, velho. É tipo, a autoavaliação também vai ser de 0 a 10? De 0 a 2. Ah, de 0 a 2. Ah, tá, não, De beleza. 0 a 2. Então, você vai fazer o questionário 1, questionário 2. Digamos, você tirou 8 e 8, né, em cada questionário. Soma 16, divide por 2, deu 8, ok? Aí você vai atribuir uma nota de autoavaliação para você. Digamos, você falar, acho que eu mereço 1,5, um exemplo, né? E aí, então, eu vou pegar esse 8 que você tinha de média, somar com 1,5 e você tem sua média final, 9,5, tá bom? Se você falar, eu acho que eu mereço 2, então, você tinha 8 de média, somou 2, deu 10 de média do bimestre, tá bom? Entendi, entendi. Agora tá esclarecido. Tá ótimo. Além disso, para quem, né, por acaso ficar de recuperação, ficar com média menor do que 6, assim que a gente finaliza o bimestre, a gente disponibiliza a recuperação baseada nesses dois questionários avaliativos, e aí é o padrão do que é acadêmico, né? A média que você tinha, soma com a nota da recuperação e divide por 2. Se melhorar, a nota é modificada, se piorar, fica o que estava antes, tá bom? Antes de eu passar lá para a tela, então, uma última observação é o seguinte: o questionário avaliativo 2, ele é restrito à autoavaliação, porque eu já tive casos de alunos que esquecem de fazer autoavaliação, tá bom? Então, assim, você só vai conseguir fazer o questionário avaliativo 2 depois de ter respondido a autoavaliação. Eles ficam disponíveis no mesmo período, a autoavaliação é bem simplesinha, né? Eu deixo um prazo de 45 minutos, mas é só um item. Você vai atribuir uma nota entre 2 e 0 para você e acabou, tá bom? Esse é só uma margem de segurança, né? 45 minutos dá tempo de responder isso tranquilamente, tá bom? Vou tirar a tela aqui então e vou passar para vocês para o nosso ambiente onde serão nossas aulas, tá bom? Nossas aulas síncronas. Bom, já está aí aparecendo para vocês, eu voltei aqui na sala para ver, tá? Então, eu uso esse programa, esse software para poder dar aula para vocês, né? Em geral, para todas as turmas. E o que é legal dele? Ao final da aula, ele me permite gerar um PDF. Eu posso vir aqui e gerar um PDF, eu exportar como PDF. E eu deixo esse material lá para vocês. Então, assim, fica como se fosse um caderno. Eu deixo tudo organizadinho. Então, eu ponho aqui aula. Quando eu for começar a escrever para vocês, então, aula 01, apresentação do curso. Aí vai ter tudo que está combinado, as nossas avaliações e conteúdo.
na sequência, quando a gente começar conteúdo, então você pode montar um caderno com isto, tá bom? Então, assim, fica bem interessante. Depois eu vou mostrar para vocês, na hora que eu acabar de fazer essa apresentação inicial, como ficou os alunos do primeiro ano que tiveram aula no primeiro bimestre e segundo, ou seja, primeiro semestre comigo, tá bom? Mas o nosso ambiente para ter aula é esse, e todas as aulas são gravadas, e aí isso que eu falei para vocês. Quando eu estou aqui, gente, então assim, eu estou aqui, tô aqui escrevendo alguma coisa, estou dando aula para vocês. Eu não consigo visualizar a tela do Moodle. Quando eu chego nesse momento, é a parte onde eu não volto mais para autorizar a entrada dos alunos, tá bom? Então é aí que eu peço, insisto com vocês, olha, aceita lá o convite do e-mail que chegou para vocês, é rapidinho. Quem usa Gmail, vai ver que, por exemplo, isso já fica agendado, fica na agenda de vocês, então 15 minutos antes da aula, apita lá, ou no celular ou no computador, olha, aula de matemática 3 às 8h15. Então, assim, é até uma maneira boa de organizar, tá bom? Ah, professor, não usa aquele e-mail, responde no Moodle, ou então responde aqui no chat qual é o e-mail. Quem já aceitou, tá ok, tá bom? Não precisa levar em consideração, não, tá? Então, para deixar formalizado aqui, nosso primeiro encontro, aula 01, tá bom? Hoje, então, dia 4/10/2021. Como eu falei, me chamo Agenor, para quem, porventura, de vocês não tenha tido aula comigo. E nós vamos ter aula, então, de matemática, ok? No caso, nós vamos continuar o conteúdo que o professor Alain havia iniciado com vocês, tá bom? Então, informações importantes, né? Então, assim, hoje nós estamos fazendo a apresentação do curso. E até por isso que eu estou com a câmera ligada. Essa câmera que eu estou, uma câmera que eu peguei aí no IF, ela é ruim até para posicionar. Você pode ver, minha cara está muito em cima. Em geral, eu prefiro não utilizar, tá bom? Mas para vocês me conhecerem, ou num primeiro momento, mas eu acho que fica melhor até para dar aula assim, né? Não sei o que vocês acham, tá? Mas então, nós vamos falar um pouquinho da apresentação do curso. O que a gente vai fazer? Então, o Alan falou que tinha falado com vocês sobre até geometria analítica, então eu vou dar prosseguimento no curso, tá bom? Então nós vamos continuar o curso, vamos falar sobre números complexos, na sequência, é o nosso primeiro tópico, tá? Números complexos. Depois nós vamos falar sobre polinômios. E por fim, de equações polinomiais. Na verdade é o seguinte, o livro divide isso, chama de capítulo 7, números complexos, e chama de capítulo 8, polinômios, e capítulo 9, equações polinomiais. Uma coisa que a gente pode fazer, e eu fazia isso já em cursos presenciais, é que, na verdade, trabalhar polinômios e equações polinomiais, a gente pode trabalhar junto. Muita coisa o livro repete. Então, ele define um polinômio, diz o que é o grau de um polinômio, diz que a raiz de um polinômio, etc. Depois ele vai lá e define o que é uma equação polinomial, define o que é o grau de uma equação polinomial, define o que é uma raiz ou um zero na equação polinomial. Então a gente faz tudo junto, porque são coisas repetitivas, tá bom? Na verdade, uma equação polinomial é resolver uma equação onde você tem um polinômio igual a zero. Então, tudo que eu falar em polinômio tem que valer em equações polinomiais, né? Ou muito do que a gente falar vale, tá bom? Mas então, essa é o nosso programação daqui para o final do curso de vocês em fevereiro, se eu não me engano. Acho que é final de fevereiro, início de fevereiro que acaba, uma coisa assim. Tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo. Meu atendimento, tá bom? Meu atendimento. Para quem tiver interesse, é bom marcar, tá bom? Então, os atendimentos são sempre na segunda-feira e terça-feira. Segunda, das 13h30 às 15h. Terça, das 14h às 15h30, tá bom? Eu não tinha nem outro dia poder marcar para vocês, porque quarta nós temos reuniões à tarde, quinta
alguns de vocês eu acho que têm feito lá com a gente, né? Comigo, o professor Gesiel, um projeto de ensino preparando para o Enem. E na sexta tem um outro projeto de ensino que é preparando os alunos para as Olimpíadas da OMIF, né? Que é Olimpíada de Matemática das Instituições Federais, tá bom? Então, são esses 2 dias na semana, ok? Como é que você pode entrar em contato comigo, né? Se você tiver alguma dúvida e às vezes é uma coisa simples, talvez não precise de um atendimento, é só algo mais rápido. Então, vocês podem tentar entrar em contato pelo e-mail, então, agenor.andrade@ifg.edu.br ou pelo chat do Moodle, tá bom? Qualquer um dos dois, apita aqui no celular rapidão, tá? Então, deixar registrado, porque eu falei, mas é bom sempre ficar registrado, né? Como que a gente faz a média do bimestre, né? A média bimestral. A média bimestral, gente, a gente faz da seguinte maneira. Então, vou chamar de MB, tá bom? Então, vocês vão fazer um questionário avaliativo 1. Vão tirar uma nota, digamos a nota é P1, tá bom? Vamos fazer um questionário avaliativo 02, uma nota P2. E vamos fazer uma autoavaliação, tá bom? Vou deixar aqui, chamar de autoavaliação. Então, como que é a média do bimestre? É a nota que você tirar no questionário 1, mais a nota que você tirar no questionário 2, sobre 2, tudo isso somado com a autoavaliação, ok? Esse aqui vale entre 0 e 10, com 5 questões. Também vale entre 0 e 10. Cada um tem 5 questões, tá bom? 5 questões cada. A autoavaliação vale entre 0 e 2, tá bom? Às vezes o aluno me pergunta, sei lá, tirou 2 10, né? 10 no questionário 1, 10 no questionário 2. Mesmo que você atribua, né, nota 2, 1, qualquer que seja a nota na autoavaliação, no Moodle de vocês vai aparecer como 0, né? Porque a nota não pode ser maior do que 10, o Moodle não aceita, tá? Então, para efeito de acompanhar a nota, gente, então, assim, muito importante. Um Moodle aqui fica só um registro, tá? O que vale para vocês é sempre o que está lá no que é acadêmico, então fiquem atentos, tá? Então, assim, a média, como vai ser programada lá no que é acadêmico, é essa que eu ensinei para vocês. Prova 1 mais prova 2 sobre 2 mais autoavaliação, tá bom? Pergunta até agora? Não, pode prosseguir. Ok. Então, para quem ficar com média bimestral, né? Se alguém ficou com média menor do que 6, ainda é ofertado uma recuperação, tá bom? Como que é a recuperação? Nós vamos sortear questões do questionário 1 e do questionário 2, tá? E compõe também com 5 questões e você faz a média normal, né? Igual eu expliquei lá atrás. Se melhorar, melhora, senão fica o que estava antes. Não piorar não pode, tá bom? Uma coisa sobre essas questões, gente, é o seguinte, né? Como que são os questionários de vocês, tá bom? Eu tenho um banco de questões, diversas questões, e eu mando filtrar, então, para números complexos. Eu vou lá e crio um questionário variativos com diversas questões. E eu falo assim, sorteie 5 aleatoriamente para um candidato, tá bom? Então, fique atento. Muitas vezes, eu recebo, assim, resposta que é dissertativa, então, vocês tinham que fazer uma conta. Aí tem lá a sua questão 1 e a questão 1 do outro colega. A foto vem da resposta de outra questão que não é a que ele está respondendo. Então, fique atento. A sua questão claro, pode repetir em outras, às vezes até mudar a ordem, tá bom? Mas, em geral, os questionários são do mesmo conteúdo, mas com questões diferentes, tá bom? E aí a gente consegue usar um algoritmo que tem lá dentro do Moodle e eu ensino ele a fazer o seguinte. Eu posso pegar um mesmo enunciado de questão e mudar os valores da questão. Então, por exemplo, resolva x ao quadrado mais 1 igual a 0. Eu posso falar, resolva x ao quadrado mais 4 igual a 0, coisas do tipo. Ele pode gerar outras para mim, tá bom?
Então, aí eu ensino ele a fazer assim, faça 1 milhão de questões dessas e sorteia para um aluno, né? Então, mesmo que o enunciado seja o mesmo, tem isso aí também, tá bom? Então, assim, fiquem atentos. Basicamente, a prova é individualizada. A sua prova pode ter questões com interseções de outros colegas, mas quando tiver, ainda não necessariamente vai estar na ordem, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Então, para quem ficou menor que 6, você tem a recuperação. E acho que resumindo era isso, né? Eu falei do horário de atendimento, falei do que deve ser o nosso conteúdo do nosso curso, expliquei o Moodle e vou reforçar de novo a questão do aceite ao e-mail, ao convite, tá bom? Porque vocês vão ver que a partir então da semana que vem, um pedido assim, nós vamos, tomem cuidado, nós temos alguns feriados de terça, a gente não vai emendar, às vezes a gente acaba dando aula sozinho, ainda mais segunda, 8 horas da manhã, né? Terça que vem é feriado, mas segunda nós temos aula, tá bom? Eu começo pontual, 8h15, e aí a hora que eu tô nessa tela eu não volto para aceitar mais o pedido de entrada, tá bom? Nenhuma outra pergunta, nada? Não, não. Tá normal. Tá bom. Acho que pro primeiro encontro é isso, tá bom? Eu tenho 9 minutos agora, mas eu não tenho, em 9 minutos também eu não faço nada de conteúdo de números complexos com vocês, tá bom? Acho que não faltou nenhum detalhe mesmo. Eu mando assim, o Samir pediu a chamada. Então, se tiverem algum problema com nota ainda referente ao. A gente. Só um minutinho, Daborto, só vou falar isso aqui. Se alguém tiver algum problema com alguma nota, alguma coisa que ficou lançada do primeiro ou do segundo bimestre, depois manda no privado para mim, para poder mandar pro Alan, tá bom? Essa semana vai ter conselho de classe. Eu acho que é quarta, quinta e sexta, ou terça, quarta e quinta, não tem assim. Então as notas já vão estar fechadas. Eu não sou o responsável ainda, né? Mas eu fiquei. Ele me pediu isso. Falou assim: às vezes, né, acontece que eu não sou errado para alguém, me fala que eu corrijo para quando chegar no conselho chegar tudo certinho lá, tá bom? E aí, desse terceiro bimestre em diante, eu que sou o responsável. Ok? O Alberto perguntou como é fazer faculdade de matemática. Tem interesse, né, Alberto, em fazer matemática? Ó, que coisa boa. Então, é bem legal, né, cara? É diferente, né? Assim, eu gostei bastante. Você tá aqui, por exemplo, Luziane está do lado da UNB, que tem uma excelente matemática. A UFG também tem uma muito boa. E é puxado, viu? É bem exigente. Você tem a opção de fazer cursos que não sejam licenciatura. Por exemplo, um curso de bacharelado, você vai ver bastante matemática, te preparar para um mestrado, né? Para você aprofundar o conteúdo. Mas depois, se você tiver interesse, a gente podia, sem ser do horário de aula, marcar uma hora para te explicar um pouco como é que é esse curso, né? De matemática, o que tem de legal para fazer. Vocês vão ver que não é esse conteúdo que a gente trabalha no ensino médio, não é isso que você vai lá aprender, tá bom? Você vai aprender assim. Uma coisa que eu não sabia no tempo de matemática, né? Então, assim, a matemática não é acabada, né? Assim, os resultados que existem são esses e não tem mais nada além disso, né? Na verdade, é uma ciência, né? Então tem coisa nova sendo produzida sempre. Então, assim, pesquisa, desenvolvimento de matemática, então você vai conhecer um outro lado da matemática, não esse do ensino médio, a gente fica passando coisas que são, assim, já batidas, mas que servem de alicerce. Por exemplo, se você tem dificuldade, vai te atrapalhar fazer um curso de matemática, né? Mas tem muita coisa interessante, né? Faz o seguinte, Alberto. Que bom. Marca porque assim, às vezes tem gente que não tem interesse e tudo mais, seja daqui a pouco você já tem outra aula. Marca um atendimento, que daí assim, hoje em dia é a maneira que a gente consegue. Se estivesse aí no IF, é só no intervalo da aula a gente sentar e conversar agora, né? Que eu te dava algumas dicas, algumas orientações. Nós temos
nós temos dois colegas, você talvez não conheça, não sei, mas dois colegas de edificações que fazem matemática foram meus alunos, o, o João Luiz, ele formou em 18, então acho que você não tinha entrado no IF. E a Aline, acho que ela formou em 2019, ela faz na USP, acho que é na USP que ela faz matemática, e o João faz na UNB. Então, é até bom. Ah, ele falou na calorada, né? Ah, então sim, então foi meu aluno e tá fazendo lá, tá gostando. É bom porque daí assim, se for o caso, eu passo depois contato deles pra você conversar com gente mais da sua idade para assim, o que eles sentem, né? Uma coisa que é boa, o professor meu já dizia o seguinte: o professor, a vantagem é que mesmo no auge da crise, o professor não fica desempregado, né? As pessoas sempre precisam de gente para dar aula, né? OK? Mas tem mais coisa do que ser professor, tá? Então aí, se você quiser marcar um atendimento, eu posso te falar mais assim, detalhado, né? OK? Marca aí, a gente conversa, é bom? Então, gente, até semana que vem, tá? Ninguém fez nenhuma outra pergunta. Uma boa semana, prazer rever vocês que eu pude dar aula presencial. E semana que vem, aula mesmo, tá bom? Não é essa embromação que foi hoje não, tá bom? Até mais, gente.